Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre informática para concurso, mais uma questão comentada. Vamos primeiro à leitura da questão, acompanha comigo. A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013 em português, mostra parte das hipotéticas despesas correntes por elemento da Prefeitura de Teresina no mês de junho de 2016. Na coluna C, os valores da coluna B foram classificados em categorias usando o seguinte critério. Se o valor na célula da coluna B for menor do que 500 mil, a palavra azul é exibida na célula correspondente da coluna C. Se não, é exibida a palavra amarela. Na célula C2 foi digitada uma fórmula que depois foi arrastada até a célula C8, mostrando as categorias de acordo com o critério definido. A fórmula digitada foi, e aí vinham as várias opções que eu tive que colocar aqui no outro slide, por falta de espaço. As opções eram letra A função C, e ali os seus argumentos, a letra B, função compare, a letra C, uma outra função C, a letra D, uma outra função C, e a letra E, uma outra função chamada compare. Então, qual dessas alternativas corresponde ao que o enunciado pediu? Primeiro, nós temos que entender o funcionamento da função C, porque sem entender o funcionamento dessa função chamada C, a gente não consegue entender a ideia dessa função, que é uma função de análise lógica. Acompanha comigo. Eu vou pegar esse exemplo que tem ali numa das opções, que diz igual SE, abre parênteses, B2 menor 500 mil, ponto e vírgula azul entre aspas, ponto e vírgula amarela entre aspas, fecha parênteses. Na função C, que como eu disse é uma função de análise lógica do Excel, o primeiro argumento da função C, que eu destaquei ali em verde, sempre lembrando que quem separa os argumentos de uma função é o ponto e vírgula. Então, o primeiro argumento da função C contém o que nós chamamos de teste lógico. Então, repetindo, o primeiro argumento é um teste lógico. O que é um teste lógico? É aquele que nós vamos analisar e responder se ele é verdadeiro ou falso. Neste caso, o teste lógico desta função C, deste exemplo, diz B2, que no caso aqui, a célula B2 contém o valor 100 mil, observa lá na planilha, então a célula B2 contém o valor 100 mil, é menor do que 500 mil? Esse é o teste lógico, está perguntando se B2 é menor do que 500 mil. Bem, observa, o primeiro argumento então é só um teste lógico do qual eu tenho que avaliar se é verdadeiro ou falso, certo? O segundo argumento da função C, que vem logo depois, que ali está marcado com azul entre aspas, o segundo argumento é considerado o argumento verdadeiro. Isso significa que se o usuário responder que o teste lógico do primeiro argumento é verdadeiro, ele tem que responder o que está no segundo argumento. Quer dizer, se B2 for menor do que 500 mil, então eu tenho que responder azul, porque azul está no segundo argumento, e o segundo argumento da função C é o argumento verdadeiro. Quer dizer, se tu avaliar o teste lógico como verdadeiro, o usuário tem por obrigação responder o que está dentro do segundo argumento, que é o argumento verdadeiro, que nesse caso é azul. Então, nesse exemplo, se eu responder que B2 é menor do que 500 mil, a resposta que eu tenho que dar é azul. É azul. Agora, se não for menor do que 500 mil o valor de B2, então eu tenho que ir para o terceiro argumento, porque o terceiro argumento da função C é o argumento falso, que nesse caso diz amarela. Então, olha só este exemplo. O primeiro argumento é o teste lógico, o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, que nesse caso é azul. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso, nesse caso amarela. Então, se o usuário responder o teste lógico como verdadeiro, ele tem que ir até o segundo argumento, que é o argumento verdadeiro, e o que estiver ali dentro é a resposta. Nesse caso, seria azul. Agora, se o usuário avaliar o teste lógico e o teste lógico for falso, então o usuário tem que ir direto para o terceiro argumento e responder o que está dentro do argumento falso, que nesse caso é amarela. É assim que funciona a nossa função C. Se responder que o teste lógico, então, é verdadeiro, deixa eu voltar aqui, responde o que está no segundo argumento. Respondendo que o teste lógico é verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. Respondendo que o teste lógico é falso, tem que responder o que está no terceiro argumento. Neste exemplo, é claro que fica a ideia de que se B2 for menor do que 500 mil, então tem que responder azul. Se não for menor do que 500 mil, tem que responder o que é falso, nesse caso amarela.
ok? Vamos pegar o enunciado da questão, não toda ela, mas só o que importava para a resposta, que dizia assim. No enunciado lá da questão, que é bem grande, num dado momento a questão dizia: se o valor da coluna B for menor do que 500 mil, a palavra azul é exibida. Quer dizer, se o teste lógico for verdadeiro, exibe azul. Aí depois ele diz, na célula correspondente da coluna C. Se não, é exibida a palavra amarelo. Quer dizer, se não for menor do que 500 mil, vai responder amarelo. E é de fato o que mostra esse exemplo. Quer ver? Ó? Observa comigo. Então, o teste lógico do enunciado pedia se os valores da coluna B, no caso B2 é um valor da coluna B. Então, se os valores da coluna B for menor do que 500 mil, o que significa esse primeiro ponto do enunciado da questão? É o teste lógico. Esse é o teste lógico. Percebe que o teste lógico do enunciado cabe bem nesse exemplo de função C. Porque traduzindo aquele texto do enunciado na função C do Excel, fica assim, B2 menor que 500 mil. Porque o enunciado dizia C, coluna B menor que 500 mil. Aí, se for verdadeiro, responde o quê? Palavra azul. Onde é que eu vou botar a palavra azul? Então, no segundo argumento, que é o argumento verdadeiro. Então, se for verdadeiro, tem que responder palavra azul. Se não, isto é, se for falso, tem que responder o quê? Palavra amarela, que está de fato no terceiro argumento, que é o argumento falso da função C. Então, observando este enunciado da questão e observando este exemplo de função C, com certeza este exemplo de função C é a resposta correta para este enunciado. É esta função C que descreve o que o enunciado da questão pediu de fato, ok? Voltamos então à questão, que está aqui completinha de novo para ti, e aqui aparecem então as opções, que eu já marquei ali então como resposta a opção D de Dinamarca como a resposta correta para essa questão, porque é essa aqui que descreve bem o que de fato faz a nossa função C. Agora, dentre as outras funções C, por que eu não respondi a letra A? Porque a letra A botou B2 menor que 500 mil, then, que é então em inglês, não é ponto e vírgula que separa os argumentos, não é o termo then, está errado ali. Aí na letra B está errado porque botou a função compare, não, tem que ser a função C. A letra C está errada, embora tenha a função C botando ó, B2 menor que 500 mil, botou 2 pontos para separar o argumento, e não é 2 pontos, é ponto e vírgula para separar o argumento. A letra D está correta porque colocou C, B2 menor do que 500 mil, ponto e vírgula, separando o argumento, parte verdadeira azul, ponto e vírgula, terceiro argumento, parte falsa amarela. Quer dizer, a letra D está bem construída para a função C fazer o que o enunciado tinha pedido. Se B2 for menor do que 500 mil, vai responder azul, se não, vai responder amarelo. E a letra E tinha compare, não é a função compare, é a função C quem realiza esse teste lógico de acordo com o que o enunciado pediu. Então, sem dúvida nenhuma aqui, a nossa resposta, a letra D de Dinamarca para essa questão. Bem importante a nossa função C aí nas provas de concurso. Ok, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!